Senhor continue te abençoando, abençoando a sua família, que o Senhor possa trazer sobre você uma renovação, ânimo novo, para que você continue fazendo toda a boa obra, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque nós sabemos que nesse novo ano nós contamos com a Tua presença, contamos com a Sua direção, contamos, Senhor, com a presença do Espírito Santo nos envolvendo, nos direcionando. E como é bom, Senhor, pertencer a Ti, como é bom começar mais um ano sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que nós podemos confiar no Teu amor, Senhor, sabendo que nós podemos, Pai, contar com a Sua orientação, que nós não estamos abandonados, sozinhos e perdidos. Nós temos o Senhor que nos orienta, temos o Senhor que nos ajuda, temos o Senhor que nos fortalece, e o nosso coração só se enche de gratidão, Senhor, porque Tu és fiel, e nós te adoramos nessa noite. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
e aguardamos em Ti, Senhor. Aleluia. Doce presença,
Aleluia, glória e graças a Deus. Boa noite, queridos. Estamos no primeiro dia desse novo ano e que bom estar com você para compartilhar a maravilhosa palavra de Deus. Como acabamos de cantar, Ele é a nossa esperança para 2023. Ele é a âncora onde a nossa alma pode se firmar para ter um ano tranquilo. Se Ele é âncora, Ele determina o momento que nós paramos e o momento também que nós navegamos. Por falar em parar e navegar, eu quero te convidar desde já a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos para uma das histórias de barco de Jesus. Enquanto você vai abrindo, eu quero rapidamente te dar alguns recados e te convidar a contribuir com a obra do Senhor. Primeiro recado é que esse culto está sendo um culto exclusivamente online, mas isso só dura até hoje, só no dia 1º, porque a nossa virada foi hoje também, foi de ontem para hoje. Mas na quarta-feira já volta o culto a ser também presencial. No próximo domingo, já estamos com todo o gás, querendo bom Deus, presencialmente também, e continuamos transmitindo pela internet. Por falar nisso, olha como a transmissão está ficando cada vez melhor. Temos agora mais uma câmera instalada num novo ângulo. Em breve vamos ter uma quarta câmera com esse ângulo aqui na direção da minha mão. A gente vai investindo para chegar na sua casa, onde você estiver acompanhando pelo YouTube, com mais qualidade, com mais dinamismo, para ficar mais atrativo e, sobretudo, para que a palavra de Deus penetre fundo no seu coração, sem obstáculos, né? Então a gente investe no áudio, na imagem, nas câmeras, para que chegue de uma maneira ainda mais impactante. O que impacta é a palavra, mas esses contornos facilitam para que chegue para você bem, para que você compartilhe sem nenhum obstáculo com quem você ama. Então, chega junto com a gente, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a sua família, porque eu tenho certeza que aqui nesse canal eles serão abençoados pela boa palavra de Deus, por canções que glorificam a Deus e que regam a nossa alma com graça e amor. E você pode continuar contribuindo com a boa obra do Senhor. Tivemos um ano de 2022 abençoado, provido por Deus, e você que fez parte disso, nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. E queremos dizer a você também gratidão. Nós estamos muito gratos a você que chegou junto com a gente no ano passado e cooperou para que nós pudéssemos fazer tanto no ano que passou. Depois você pode dar uma olhadinha no nosso Instagram. Eu te convido até a seguir o nosso Instagram, @Lírio Armação, sem cedilha e sem tio. Lírio Armacão, fica assim, né? Sem cedilha, Armacal, né? Sem cedilha e sem tio. Vamos colocar aqui na tela também. E você lá vai ver o que a gente fez nesse ano de 2022 e tem um post lá com várias informações, vários dados de quantas vidas nós alcançamos através de ações sociais, quantos nós batizamos, muita coisa boa que nós fizemos para a glória de Deus e você fez junto conosco. E eu te convido a continuar fazendo junto conosco nesse novo ano também, a ser um canal de bênção. Proponha isso no seu coração. Nesse ano eu serei um grande canal de bênção, não só aqui na igreja, mas onde você passar, que a bênção do Senhor flua através da sua vida. Agora você pode semear nessa obra que tem sido bênção para você e para tantos. Aqui vai aparecer na sua tela agora as formas de contribuição. Chave Pix, tem a chave Pix nova, que é esse e-mail, e tem a antiga, para quem já conhece,
que é o número do CNPJ da igreja. As duas funcionam da mesma forma. Você pode também escanear o QR Code aqui e vai abrir para você uma tela com várias opções de contribuição. Escolha uma, deixe Deus te usar para prover a obra, para que nós possamos abraçar, amar, discipular, socorrer cada vez mais pessoas e com qualidade, o que também é muito importante. Vamos cantar uma canção e você tem a oportunidade de servir a Deus com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. E voltamos para meditar juntos em Mateus 14, na poderosa palavra de Deus. Na cidade do nosso Deus
aleluia, só Ele é o Deus eterno, e que bom, porque ninguém mais teria a estrutura e a sabedoria para ser Deus, só Ele mesmo pode. Queridos, eu vos convido a abrir comigo as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 14. Antes da ministração da palavra, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. De maneira maravilhosa, o Senhor nos sustentou no ano passado, e sei que nesse ano o Senhor nos sustentará também, e que o nosso coração seja sempre sensível a Ti, para sermos ministros da Tua bondade na terra. Pai, te peço também que agora o Senhor fale profundamente conosco, transformando-nos através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Mateus 14, vamos ler a partir do versículo de número 22, diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Meus amados, Jesus disse aos discípulos que Ele iria encontrá-los. Não tinha barco para Ele ir sozinho encontrar os discípulos no meio do mar da Galileia. Mas se Ele disse que ia, Ele iria. Nós temos que aprender a confiar neste Deus que fala, este Deus que diz que fará, esse Deus que disse tanto na sua palavra, que fez e que fará, esse Deus que aponta caminhos, que aponta direções, que nos move e nos diz para confiar nele. Esse Deus que Hebreus 12 chama de autor e ao mesmo tempo consumador da nossa fé. A fé que Ele começa em nossas vidas, Ele mesmo a responde. Ele é alfa, Ele é o início, mas também Ele é o ômega. Ele é o sim, Ele é o start do processo, mas Ele é o amém, Ele é a conclusão de tudo. Os discípulos deveriam estar preparados para uma chegada de Jesus. Eles não estavam, porque como nós, eles não viam como Jesus podia chegar até eles. E como nós muitas vezes não vemos como Deus fará para cumprir sua palavra, sua promessa, para chegar até nós, para fazer acontecer, eles também não viam, mas de repente está lá, alguém andando sobre as águas, e como eles não esperam que seja Jesus, eles pensam que é uma assombração, porque Jesus, não é possível que Ele faça isso, que Ele venha assim.
E eu quero te estimular hoje a acreditar que de alguma forma Deus fará toda a sua palavra se cumprir. E que muitas vezes isso vai contrariar suas expectativas. Você diz, não é possível, não tem jeito, por onde, como, mas Ele vai fazer acontecer, Ele vai chegar até você, Ele vai cumprir a sua palavra. E isso não gera apenas esperança, gera também temor, porque muitas vezes nós estamos contra a palavra, e parece que Deus não tem como chegar em nós para nos cobrar a justiça dEle, nos cobrar os caminhos certos, né? Nos repreender como um pai faz com o filho que ama. Mas Ele tem também como. Deus tem uma forma de chegar na gente, tanto para nos socorrer, como para nos apertar, como um bom pai faz. Ele tem um jeito de saber, de chegar. Ele tem caminhos que nós desconhecemos. Ele tem caminhos inéditos, inusitados, mas Ele chega. Em Isaías 55, 8 e 9, o Senhor diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Você nem imagina, mas eu dou um jeito, eu chego. Como os discípulos não estavam preparados para ver aquilo, um homem andando sobre as águas, acharam que era um fantasma, e o Senhor os tranquilizou, dizendo: não é fantasma, não. Sou eu, não tenho medo, sou eu. E eu quero te dizer hoje, nessa breve palavra, nessa noite, no primeiro dia do ano, que a vida não é sobre fantasmas, a vida não é sobre assombrações, não é sobre doenças, não é sobre tragédia, não é sobre pandemia. A vida é sobre Deus. A vida é sobre enxergar Deus por trás de tudo. É sobre discernir Deus em todas as coisas. Como Salomão disse em Provérbios 3, 5 e 6, não confie na sua própria inteligência, antes reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Tente enxergar Deus em tudo. Por trás daquilo que te assusta, que te assombra, que te amedronta, veja Deus, porque Ele está ali. Deus está aí, nesse lugar que você pensa que está assombrado. Deus está aí, nesse lugar que você pensa, cadê a câmera daqui? Nesse lugar que você pensa que está assombrado. Deus está aí. Deus está aí exatamente no controle. Ele não está submisso a nenhuma situação, Ele controla tudo. Inclusive é poderoso, segundo Romanos 8, 28, para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Os discípulos não sabiam, mas o Cristo que estava andando sobre as águas era Senhor do mar, do vento, da tempestade, do barco, deles, de tudo. Estava usando tudo para gerar nos discípulos uma fé especial, para gerar em Pedro de maneira peculiar uma fé muito especial, para dar a ele uma experiência inédita. E esse é Jesus, esse é o nosso Deus. Ele está no controle de cada aspecto da nossa vida, e reconhecendo Ele, nós começamos a transitar de uma vida natural para uma vida sobrenatural. E esse é o convite de Deus para você nesse novo ano. Você sair dessa vida natural, sair dessa vida simplesmente terrena e começar a ter uma vida espiritual. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2 que existem dois tipos de pessoas na terra: pessoas naturais, cuja mente é natural, que não compreendem as coisas do Espírito, porque elas só podem ser compreendidas espiritualmente, e pessoas espirituais, cuja mente compreende coisas espirituais, que vivem pela fé e que conseguem, mesmo em terra e ainda limitados num corpo não glorificado, andar em dimensões espirituais, receber direção do Espírito Santo e viver experiências sobrenaturais, experimentar o poder de Deus que age em nós.
O poder de Deus que nós tanto invocamos, ele opera através de nós. Nós gostamos muito de falar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e até do que nós imaginamos, Efésios 3:20, mas a continuação do texto diz, segundo o poder que em nós opera. Então Pedro, quando ele começa a entender que é Jesus, ele começa agora a se aproximar dessa dimensão espiritual, e o passo definitivo é quando ele tem a ousadia de pedir a Jesus que o convide para essa dimensão. Que ousadia! Ele fala, se é Jesus, por que eu não vou caminhar com ele, já que ele é meu mestre, e ele me convida a imitá-lo, ele me convida a caminhar com ele todos os dias, por que não posso caminhar com ele também nessa dimensão, nessa experiência? E quando ele fala assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir, eu creio que ele tem convicção de que é o Senhor, porque não arriscaria a sua vida com um fantasma, mas ele ouve o Senhor falar para ele a palavra-chave, tudo o que ele precisava, venha, só isso. Só precisava que o Senhor respaldasse, para que ele acreditasse e se lançasse. O Senhor diz, venha, então ele vai. Ele sai do natural, que é o barco normal, homem dentro do mar, tem que boiar em alguma coisa, ele boia num barco. E agora ele vai para o sobrenatural, que é homem denso, pesado, andando por cima da água. E não é a água do Mar Morto, cuja densidade é tão grande que faz as pessoas flutuarem nela. Mesmo na água do Mar Morto não é possível andar sobre ela. Mas Pedro vai viver isso. Pedro vai viver isso, e ele vive isso porque por um momento ele esquece todas as impossibilidades evidentes ali. Ele é pescador, ele conhecia o mar da Galileia desde pequeno, ele vive na beira daquele mar, ele tira o sustento dele daquele mar, ele está mais do que acostumado a navegar ali, mas por um momento ele esquece o que ele sabe, ele esquece as suas experiências naturais, e ele se lança na voz de Deus, no comando de Deus, na direção de Deus, e ele tem coragem de andar olhando para Jesus, de andar pela fé. E eu quero te dizer que Deus quer te convidar nesse novo ano a viver pela fé. Isso não é viver de uma maneira burra, não é viver de uma maneira fanática, não é ser como alguns pensam que nós somos idiotas religiosos, não é nada disso, pelo contrário, nossa fé é sábia, a nossa fé exalta a sabedoria o tempo todo. Nós temos um livro como de Provérbios que jorra a sabedoria que vem do Espírito Santo, que é pura, que é pacífica, que é cheia de bons frutos. Não, a fé não quer te emburrecer, pelo contrário, a fé quer encher a sua razão e a sua consciência de inteligência, mas quer te levar para um lugar para além da razão. A fé não é irracional, não é subracional, a fé ela é suprarracional. Uma fé madura, que enche a sua mente, mas te leva para um lugar que está para além da sua capacidade cognitiva. Te leva para um lugar onde você experimenta a direção de Deus, onde você confia completamente no Senhor, e você vai vivendo coisas que você diz, meu Deus, o que é isso? Como eu estou vivendo isso? Eu não sei explicar como, eu sei que eu estou vivendo e sei quem está fazendo. Aqui que está a chave. Muitas vezes na minha vida eu tenho exatamente essa sensação. Eu não sei explicar. Alguém pergunta assim, qual é o segredo aqui? Dá um mapa, diz aqui o passo a passo para ter esse mesmo resultado. Eu não tenho como dar o passo a passo, nenhum segredo, porque eu não sei o que quimicamente está acontecendo aqui. Pedro não saberia explicar se a água se tornou mais densa que o corpo dele, se a superfície da água talvez congelou e fez uma placa de gelo. Pedro não sabia explicar o que estava acontecendo ali. Provavelmente não congelou a água porque ele viu ondas, e no mar congelado não teria ondas, né? Então ele não sabe explicar, ele não sabe o que está, mas ele sabe quem está fazendo, e isso basta. Ele sabe quem o convidou, quem o chamou, quem o direcionou. Ele está vivendo aquilo
que ele não compreende e que é sobrenatural. Então muitas vezes eu percebo isso acontecendo na minha vida, e eu não sou melhor do que você em nada, talvez seja pior do que você, mas eu percebo vivendo com meu Deus, que é isso que eu estou vivendo aqui? Como é? Não sei, eu sei que Deus me chamou, direcionou, eu estou confiando nele, estou experimentando um milagre, algo sobrenatural, algo especial, algo que transcende, que supera a minha força, a minha sabedoria, a minha capacidade, algo que eu nunca poderia viver se não fosse a mão de Deus me guiando, me direcionando e me sustentando. Deus te chama nesse novo ano para experimentar isso. E você não tem que ser um pastor, um missionário que sai pregando pelo mundo para ter experiências tremendas com Deus. Não, você na sua profissão, na sua família, no seu dia a dia, pode se ver guiado por Deus, direcionado por Deus, experimentar um andar sobre as águas. É ter a coragem de crer, é ter a ousadia de confiar no Senhor, de olhar para Cristo mais do que qualquer outra coisa. Em Hebreus 12:2 nos é dito para caminhar a nossa caminhada, ou correr a nossa carreira, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, porque olhando para Ele nós ficamos seguros. E como olhamos para Jesus, se Ele está hoje assentado à destra do Pai, nós não o vemos a olhos naturais, olhamos para Ele quando olhamos para a sua palavra. Agora, enquanto você me ouve, você está imaginando Cristo, imaginando o seu poder, imaginando a sua mensagem, a sua proposta, o seu evangelho, e isso vai entrando no seu coração, e o seu coração vai enxergando Cristo, vai formando Cristo, e isso te sustenta. Então, quando Pedro estava olhando para Jesus e confiando nele, na palavra dele, ele vivia em outra dimensão. Mas de repente, o texto fala que Pedro voltou para uma dimensão natural. Não é que Pedro entrou agora num lugar infernal, não. Ele começou a afundar simplesmente porque voltou para o natural, para o normal, para aquilo que não é a manifestação da realidade divina, nos sustentando em impossibilidades. É a vida normal, natural, que é bela, que é bonita. O mar é bonito, o vento é interessante, as águas são interessantes, mas não está mais naquela dimensão onde a divindade altera a natureza para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas e glorifique o nome do Senhor. Então Pedro agora volta para essa dimensão e começa a afundar. Por quê? O texto está bem claro, nós lemos juntos, e aqui eu vou encerrar. Simplesmente porque ele começou a reparar no vento e nas ondas mais do que em Jesus. Todas as vezes que nós olhamos mais para os problemas, para as dificuldades, para as impossibilidades do que para o Senhor, a nossa fé se abala. E se a nossa fé se abala, nós paramos de andar pela fé, porque a fé, ela é essa expressão de confiança, essa convicção. Quando nós não a temos mais, então nós voltamos para o natural e ficamos limitados a nossas possibilidades, ao que nos cerca naturalmente. E aí a gente afunda, a gente não vai, se entristece, se abate, se deprime, porque nós podemos naturalmente muito pouco. A vida é linda, é bela. Comer uma maçã é algo maravilhoso, dormir de noite é algo maravilhoso, mas as nossas limitações nos sufocam, e às vezes nós afundamos nas nossas impossibilidades, em nossos desejos não realizados, em frustrações, né? Em nossos próprios erros. A gente começa a viver uma vida muito sufocante. Pedro agora está afundando, talvez até pensando: nossa, que vacilo que eu dei, para que eu quis andar pela fé? Isso acontece com muita gente. Para que eu fui querer ser crente e buscar e colocar minha esperança nisso? Agora estou aqui e não sei o que fazer, estou afundando. Mas
eu acho muito legal que Pedro podia ter tentado, né, voltar nadando para o barco. Ou seja, uma expressão de total perda de fé. Você sabe de uma, essa loucura. Vou voltar para o barco nadando. Que loucura, para que eu fui atrás de Jesus? Mas quando ele estava afundando, ele deu seu último grito de fé. Ele disse: Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. E o Senhor foi andando até ele, pegou ele pela mão e o levantou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E a resposta de Pedro seria: porque eu tirei o olho do Senhor, porque eu parei de olhar para o Senhor. Irmão, esse é o primeiro dia do ano. Minha irmã, o ano está começando agora, mas não tire o olho do Senhor nesses 365 dias. Não tire o olho do Senhor em nenhum momento. Vamos ter altos e baixos, ondas, ventos nesse ano, mas não tire os olhos do Senhor, porque o que muda não são tantas circunstâncias, somos nós. Se nós estivermos nele, vamos experimentar a graça dele em qualquer situação, quer no vale da sombra da morte, quer no jardim mais bonito, quer no fogo, quer na tempestade. Nele nós experimentaremos a graça e a bondade e o amor. Mas se andarmos por nós mesmos, sem fé, sem confiança, sem direção de Deus, as ondas podem nos afogar. Observe que no mesmo mar que Pedro está afundando, Cristo, Jesus, está andando sobre as águas. O que mudou não foi o mar, foi Pedro. O mar estava ali, para quem vivia no sobrenatural, como uma dimensão de milagre. Para quem vivia no natural, como um lugar de afogamento. A vida, ela é complicada, ela é dura, ela é desafiante para todo mundo. Mas nessa mesma vida, nesse mesmo país, nesse mesmo estado, nessa mesma cidade que você vive, tem gente experimentando milagres, sendo guiado por Deus, vivendo o reino de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Não é vivendo imune a problemas, porque essa não é a promessa do Evangelho, mas experimentando a graça em tudo. Como Paulo disse, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Como Paulo disse em Filipenses 4,13, eu posso estar abatido e exaltado, ter abundância e não ter nada. Eu estou pronto para tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu ando pela fé, eu encaro tudo pela fé. Eu encaro as tempestades, eu encaro a bonança, porque para viver a bonança, que é a tranquilidade, tem que ter fé também. Porque uma bonança sem fé gera o quê? Orgulho, vaidade e carnalidade, né? Arrogância, é porque eu fiz, eu faço, né? Você não teme a Deus, você não compartilha porque acha que é tudo seu. Então tanta bonança, quanto a tempestade tem de ser vividas com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não tira o olho dele, não. Mantenha a sua vida devocional todos os dias, meditando na palavra, em comunhão com os irmãos que nos alimentam de fé, uma vida de oração, de gratidão a Deus constante. Decida nesse ano se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar na sua relação com Deus, se aprofundar na sua comunhão com os seus irmãos. Se aproxime mais da igreja do Senhor, quer seja essa comunidade ou qualquer outra, onde você estiver, para onde o Senhor te guiar, se aproxime, porque a vida do Senhor se manifesta na comunhão também. Decida manter os olhos fixos em Jesus, olhar para Ele, enxergar Ele em todo o tempo, porque você vai ouvir o convite: vem andar comigo, vem andar comigo, porque eu ando por cima da tempestade, eu ando em outra dimensão, eu tenho direção para todos os momentos. Então poderíamos dizer como Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Quero te convidar a orar comigo agora. Vamos orar juntos e pedir ao Senhor que nesse ano nos faça experimentar
esse viver pela fé como nunca antes. Pastor, viver pela fé, eu sempre ouvi falar que era o missionário que largava tudo e ia viver pela fé fazendo missão. Não só ele, você também. Você que enxerga Cristo em todas as situações e busca ouvir a voz dele, tem coragem de andar pela fé, de confiar nele, de não se desesperar em situação alguma, porque você não está impressionado com a onda ou com o vento, mas o que mais te impressiona é Cristo ali na sua frente, é o Senhor. É como Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias. O que mais impressionava eles não era a estátua que Nabucodonosor levantou, ainda que ela tivesse quase 30 metros de altura. Não era o próprio Nabucodonosor com seu poder e glória, mas era o Deus de Israel. Isso os impressionava muito mais do que qualquer coisa, e por isso eles tinham coragem de andar pela fé, vendo Deus em tudo. E nessa coragem foram livrados dentro de uma fornalha, porque eles entraram no fogo e Deus entrou com eles. Assim como Pedro estava no mar, na água com o Senhor, assim eles estavam com o Senhor no fogo. E Deus é aquele que disse em Isaías: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo e você não vai ser queimado. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo e você não vai se afogar. Ou seja, você vai viver uma vida que contraria o natural muitas vezes, porque eu vou estar contigo, vou te guiar em qualquer circunstância. Você experimentará o sobrenatural em tudo. E isso não quer dizer que você não sofrerá, não terá dores, mas eu vou estar contigo. Estevão foi um dos maiores homens de Deus que nós temos conhecimento. Morreu no início da sua caminhada, no início da igreja, mas ainda assim ali estava o Senhor trazendo ele para uma dimensão sobrenatural. Sua face brilhava como a de um anjo, ele era apedrejado, tranquilo, vendo os céus abertos, vendo Cristo em pé à direita de Deus o recebendo e intercedendo por quem lhe apedrejava. Até a morte é gloriosa, é diferente, é pacífica, é abençoada, é brilhante, é cheia da graça de Deus. E esse é o convite, não é para que você não tenha problemas, eles já estão em nossas vidas e chegarão outros esse ano, mas é para passar por tudo como quem crê, como quem é espiritual, como quem anda sobre as águas. E para isso você tem que decidir de uma vez por todas fixar seus olhos em Jesus, olhar para Ele e a partir dele enxergar tudo. Você enxerga tudo por Ele, você entende? Ele é a luz, você enxerga tudo por Ele. O que é que Deus quer me dizer com isso? O que Ele quer me dizer com isso? Para onde Ele está me chamando? Para onde Ele está me direcionando? Eu vejo Deus em tudo, não vejo fantasmas, eu vejo Deus. E Salomão diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitando os teus caminhos, Ele vai te guiando em tudo para a glória e para a graça dEle, pela graça dEle. Vamos orar, vamos cantar por essa canção e vamos orar juntos para que nesse ano possamos viver pela fé, andando sobre as águas, em nome de Jesus.
vida traz esses frios, esses temores. Pensamos que estamos sós. Então lembramos que Ele prometeu nunca nos deixar sozinhos. Aleluia. Não estamos sozinhos. Eu sei que não estou só. E já posso. Creia no ano cheio da graça, da direção, da força de Deus. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar das ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Aleluia. No presente que Deus enviou pra nós. Nele temos tudo. Nossa Até o rocha, vento se cala pra nosso ouvir tua Salvador, voz. nosso Mestre. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Você não vai naufragar. Você vai caminhar com Ele. Estás comigo. Aleluia. Eu posso clamar. Já tenho Fé para descansar, para andar sobre as águas, para experimentar a vontade de Deus. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Senhor, nós não queremos mais ser homens e mulheres naturais, cuja visão é limitada a essa dimensão, que não compreendem as tuas coisas. Pai, se o Senhor nos deu o teu Espírito, então abre os nossos olhos para enxergar o Senhor em todas as coisas, para ouvir a tua voz, para receber a tua direção e crer, para ouvir o teu venha e ir, para ouvir o teu vá e caminhar na direção que o Senhor nos der, para que nós possamos experimentar esse caminhar sobre as águas, esse entrar em fornalhas e sair vivos para te glorificar, esse multiplicar de provisão. Senhor, nós não queremos ter humano apenas natural, mas queremos ter humano marcado pelo teu poder, pela tua direção, pela tua glória. Manifeste em nossas vidas para o bem de muitos e para a satisfação do teu coração. Queremos caminhar contigo, Senhor, no teu passo, no teu ritmo, na tua direção, na tua luz. Pai, nos perdoe, porque talvez no ano passado tiramos os olhos do Senhor muitas vezes e nos abatemos e nos deprimimos e afundamos nos mares dos nossos sentimentos, nossas angústias, porque não víamos solução. Mas que aprendamos que maior do que o vento que nos assusta, maior do que a onda que nos ameaça, maior do que qualquer coisa, é o Senhor que está à nossa frente, nos chamando para confiar em Ti e para andar contigo. Ainda que afundemos, nós clamamos: salva-nos, e nos faz andar de novo com o Senhor, na dimensão da fé, na dimensão do Teu Espírito. Que o nosso ano seja um ano de quem vive pela fé, porque o justo viverá da fé.
E nós esse ano viveremos pela fé, experimentaremos o teu guiar, o teu direcionar e o caminhar contigo. Assim como o povo andou no deserto provido pelo Senhor, assim como Abraão foi guiado por ti, assim como Pedro andou sobre as águas, assim como Daniel foi preservado até na cova dos leões porque confiava no Senhor, assim como Paulo foi guiado pelo teu Espírito, assim como o teu Filho Jesus andou na terra, cercado e movido pelo teu Espírito e pelo teu sobrenatural. Assim queremos viver a nossa vida nesse ano, meu Pai, no nome e para a glória de Jesus, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que esse ano você possa andar sobre as águas, debaixo da graça de Deus. Quarta-feira já tem culto presencial, domingo também, 10 e 18 horas. Venha estar conosco, tenha um ano maravilhoso, cheio da graça, feliz 2023, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus, amém.